Um bom anoitecer, amados irmãos, no Machia. Bem-vindo mais uma vez àquele lar de comunhão. Na tarde que se encerra e noite que é começada. Um bem-vindo a todos os amados irmãos que têm nos dado a honra e o prazer da sua companhia num período até muito breve, mas de grande significativa. Bem-vindo, querido irmão Jorge Barros, naquele lar de comunhão. Que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua família, no amor de Yahshua Mashiach. Querido irmão Gilberto Dial, e toda a sua família, sua esposa, bem-vindo àquele lar de comunhão. Querido irmão Janailton de Almeida, nosso cooperador. Bem-vindo, querido irmão Janailton, que o Eterno abençoe a ti e toda a sua família. Irmão Edmar e Martins, que não seja diferente. Irmã Rosângela Oliveira. Nossos amados irmãos que têm nos dado a honra de estarmos juntos aos domingos, todas as vezes que o Pai nos permite. Externo minha gratidão pela sua comunhão, pela sua companhia. E tenho torcido que essas lives tenham trazido aproveito, de uma certa forma, ao corpo do Mashiach. Querida irmã Lucila Pereira, querida irmã Michele, querida irmã Eli, querida irmã Maria Suelen, querida irmã Eunice Marinho, todos sejam bem-vindos, minhas irmãs amadas e queridas. Sejam bem-vindos àquele lar de comunhão. Meu companheiro, irmão Regis, meu companheiro de verdades e mentiras, bem-vindo, meu irmão. Paz de Yahshua Mashiach, que o Eterno abençoe a ti e sua casa. Querida irmã Dalva, querida irmã Lourdes Santos, querida irmã Eunice Marinho, e todos os amados irmãos, querida irmã Belone, querida irmã Débora, Deb, todos os amados irmãos. Bem-vindo àquele lar de comunhão. Pegue um papel, uma caneta, para que possamos nessa noite aprendermos juntos. Querida irmã Aline Dias Moura, bem-vinda, querida irmã Creuza Teles, nossa amada querida irmã Edmeia, e todos os amados irmãos que têm nos dado essa honra de estarmos em comunhão todo começo de noite de domingo. Que o Eterno agrega os valores do reino, te abençoe, te ajude em todos os aspectos dessa caminhada espiritual, meus amados. E que a Emonar de Yahshua esteja sempre contigo. E que o Ruach Kadosh te guie em todos os teus caminhos. Querido irmão Lorival Barbosa, forte abraço, meu irmão, um abraço na sua mãezinha, todos que te acompanham. Que o Eterno nessa noite possa nos dar inspiração suficiente para que nós possamos falar do seu amor e da sua palavra. O Eterno colocou uma palavra no meu coração no decorrer da semana e eu gostaria de estar compartilhando junto com os amados irmãos naquele lar de comunhão. Querido irmão Francisco, bem-vindo, meu irmão, forte abraço. Querido irmão Wellington, querido irmão Cícero e todos os amados irmãos que vêm chegando aí. Vem chegando lento para mim. E conforme vem chegando aqui, a gente vai dando uma saudação aos amados irmãos. Bom, sem muitas delongas, porque o nosso tempo é muito curto. E nós estamos querendo aqui aproveitar o máximo possível do nosso tempo. Eu sempre priorizei tempo, porque entendo que tempo é algo que não pode ser desperdiçado, irmãos. E desperdiçamos muito tempo preso a uma doutrina mentirosa dentro de um sistema religioso, ouvindo e praticando tudo aquilo que na verdade era engodo, era mentira. E uma vez alcançado pelo poder, o Pai nos trouxe das trevas para a luz e a cada dia está nos limpando através da sua palavra pelo seu poder. Então o tempo é preciosidade. Todo o tempo que tivermos ou que nos resta na terra dos viventes, devemos aproveitar
com responsabilidade. Então, o nosso propósito aqui da nossa Querrilá, o nosso objetivo é sempre levar ao conhecimento dos irmãos e procurar fazer os irmãos entender que mesmo em cenários difíceis, de morte, de dificuldade, de impossibilidade, Iau gera vida quando obedecemos e profetizamos segundo a sua palavra. É verdade, meu irmão? Sim, é verdade. Em Iau, irmão, não há causa impossível. Em Iau, pelo poder do nome do seu filho, Yahshua Mashiach, nem tudo está perdido como muitas das vezes nós achamos. Então esse é o objetivo de sempre estarmos aqui, ouvindo a palavra, e não apenas ouvir, mas colocarmos no nosso coração o praticar dessa palavra. Se nós conseguirmos fazer isso, não tenha dúvida, nós vamos ter êxito e vamos ter resultados extraordinários. Nós vamos ver coisas acontecendo espiritualmente e vão nos deixar de boca aberta. Então, queremos fazer uma breve oração rapidamente para que a gente entre aqui nessa temática que fala a respeito. Você está pronto? Você está pronto a ir aonde Iau quer que você vá? Você está pronto verdadeiramente a ir aonde Iau quer que você vá? Só quem pode responder essa pergunta é você. E essa pergunta, muitas das vezes, não pode ser respondida precipitadamente. Você tem que pensar, analisar e verdadeiramente ver se você já alcançou essa liberdade para realmente fazer toda a vontade do nosso Abba Pai, irmão. Porque querer uma coisa e executar é outra história. Para a gente não perder tempo, para a gente não ficar no ciclo religioso, né? História da carochinha. Não, precisamos evidenciar o poder do nosso Abba Pai verdadeiramente em nossas vidas. Então você mesmo responde, você está pronto a ir aonde Iau quer que você vá? Então você responde a você mesmo, não precisa responder o irmão Roberto. Pergunte e responda a você mesmo, porque essa pergunta eu faço para mim e vejo se eu tenho realmente condições, se eu estou pronto para deixar Iau me levar aonde ele bem entender. Então oremos o nosso Abba Pai. Eu gostaria que você orasse também pela minha vida e por todo o corpo do Mashiach. Um bom anoitecer, um bem-vindo, querida irmã Ana Tavares, nossa amada irmã de Portugal, nossos queridos irmãos de Angola, nossos amados irmãos lá da Nigéria, de Guiné-Bissau, de Burkina Faso. O meu boa noite a todos vocês, um bem-vindo a Querrilá de Comunhão e todos os nossos irmãos espalhados pelos quadrantes da terra, bem-vindo a Querrilá de Comunhão. Oremos, amados irmãos. Nesse momento nós nos colocamos mais uma vez aos teus cuidados, soberano, nosso Abba, na total dependência de ti, Pai. Precisamos continuar sendo lapidados como pedras brutas para termos o aval, para termos a aprovação, mediante a tua vontade e o teu querer em nossas vidas. Olha para nós, somos pessoas inconstantes, pessoas falhas demais, muitas das vezes não honramos, mediante a tua palavra, aquilo que precisamos colocar em prática, e isso só nos prova o quanto longe nos encontramos verdadeiramente daquilo que tu quer que estejamos. Mas nesta noite queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir as instruções através do teu Ruach Kadosh, baseado sobre as linhas das Escrituras, os fragmentos que nos resta neste livro chamado Bíblia. Nos ajude, dependemos de ti. Que a tua palavra vá nessa noite e ela alcance o objetivo a qual ela está sendo agora lançada sobre o corpo do Mashiach. Que haja amadurecimento, que haja comprometimento com a verdade, haja libertação em massa, haja cura nessa noite, haja o abrir da janela dos nossos olhos para que nós possamos ver além daquilo que podemos imaginar. E que o teu nome venha a ser aclamado, adorado, enaltecido, e pedimos tudo isso no poder do nome de Yahshua.
Machia, o Nazareno que vive e reina, para todo sempre, e assim será. Venha sobre nós o teu Ruach Kadosh, nos dá sabedoria. Usa-nos agora como instrumento para a edificação do corpo do Machia, Filadélfia Viva. Então precisamos entender algumas coisas aqui, alguns aspectos, segundo as Escrituras, e a palavra do soberano, ela nos deixa relatos históricos de como o Pai age na vida de pessoas em tempos, em épocas que ele precisa manifestar o seu poder e alcançar o seu propósito. Hoje eu quero falar de um personagem. O Pai sempre nos guia, nos direciona a falar de personagens que nos deixa exemplo. Mais uma vez, isso fica mais do que comprovado e provado, que nós aprendemos com os homens, sim. Já ouvi muito essa frase, o homem não tem nada para me dar, o homem não pode fazer nada por mim. Sim, pode sim, eu discordo disso radicalmente. Eu, com pessoas equilibradas, com pessoas inteligentes, com pessoas que temem ao Pai, eu aprendo muito. Já aprendi muito e continuo aprendendo. Independente de idade, independente de sexo, aprendo com os mais experientes, com aqueles que transitam nessa via, nessa esfera terrena, com diligência, com prudência, com sabedoria. Aprendo com pessoas que têm anos de experiência na minha vida. Então, como eu não posso aprender? Como o homem não tem nada para me dar? Claro que sim, a minha confiança está 100% no meu Abba Pai, no nosso Abba Pai, mas aprendo com pessoas que temem a Ele também. Então eu quero falar, mais uma vez, de um personagem que aprendo muito com esse homem, pela sua dinâmica, pela sua disponibilidade, pelo seu caráter e pelo seu desejo de cumprir os desígnios e propósitos do Abba Pai. De quem tu quer falar nesta noite, irmão Roberto? Do profeta chamado Ezequiel, que nós conhecemos como Ezequiel. Então, no início da caminhada, do início da chamada desse profeta chamado Ezequiel, o Ruach Kadosh o transportou até junto a um rio, onde ele se assentou no meio dos cativos desanimados. É mesmo, irmão Roberto? Olha como é que o Ruach Kadosh trabalha. Pegou aquele homem, através do Ruach Kadosh, anelou o Ruach Kadosh do Pai através do seu Ruach, do seu espírito, e transportou até junto ao rio, onde ele se assentou no meio dos cativos e estava ali desanimado. Onde está escrito isso? Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 14. Eu falei para você, pega um papel, pega uma caneta. Se você quer aprender, se você quer crescer, se você quer ter entendimento, é assim, irmãos. Ninguém aprende só ouvindo, mas sim anotando para colocar em prática, depois recapitulando, tirando as suas próprias conclusões daquilo que você está ouvindo. Então o Pai fez isso com ele, irmão Roberto. O texto vai dizer. Mais tarde, por meio de uma visão espiritual, o levou até Yal-Shalã, Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 3, a porta do templo, e então o trouxe de volta à Babilônia. Ezequiel, capítulo 11, versículo 1, e Ezequiel 24. Então você vai ver que o Pai, através da ação do Ruach Kadosh, transportou ele em espírito, transladou ele em espírito a vários cenários. Isso pode acontecer, irmão Roberto? Claro que pode acontecer. Lembre-se que a nossa matéria é só uma casa terrena. Quando Yahshua falou assim, o espírito está pronto, a carne é fraca, ele está dizendo, o espírito, ele não pertence a essa esfera terrena. O espírito, ele tem parte com o mundo espiritual, não está limitado apenas a essa esfera terrena. Mas quando nós anelamos o nosso desejo, a nossa vontade, colocamos em condições do Pai trabalhar na nossa vida e nos usar, ele usa poderosamente o que está interno, não apenas o que está externo. Pega essa visão, aprenda isso. O Pai começa a te usar espiritualmente primeiro. É mesmo, irmão Roberto? Entenda isso.
Tudo começa na esfera espiritual, irmão, não na terrena. Quando chega na terrena aqui, já está ao ponto de materializar. Então o pai pega esse profeta Ezequiel, na sua Bíblia, e começa a trabalhar. Leva ele primeiro aos cativos da Babilônia, né? Junto ao rio. E ele ali fica ali olhando aquelas pessoas escravas e bate um desânimo, bate uma tristeza nele. Mais tarde, esse mesmo espírito pega o espírito desse homem e translada ele por meio de visões. Olha que coisa interessante. E o levou até a Yal-Shalã. Levou até a cidade de Yal-Shalã, a porta do templo. E então o trouxe de volta à Babilônia. Ezequiel 11, versículo 1. Você pode ler do 1 ao versículo 24. E aí o que ele viu? Nesta passagem, a Escritura vai revelar o que ele viu. Nessa passagem, o Espírito o conduziu a Ezequiel até um vale. Vale, irmão Roberto, vale cheio de ossos secos pelo sol, espalhado pelo chão. Você conhece muito essa passagem. Então, você vê que o trabalho começa através de um lugar que ele está desanimado, ele está vendo aquelas pessoas escravas. A gente fica triste quando a gente vê pessoas escravas dentro do sistema, escrava pela cegueira espiritual, escrava pela surdez espiritual, presa dentro dos calabouços religiosos, defendendo placas denominacionais. As pessoas, nessa situação que se encontra, acaba nos entristecendo, porque a gente sabe que os nossos olhos já foram abertos para outra realidade. E quando nós nos deparamos com essa situação, a gente até nos entristece. Mas muitas das vezes é o Pai nos mostrando algo para querer fazer algo. Então você começa agora a entender a situação pelo Espírito. Então, nessa passagem aqui, segundo os relatos das Escrituras, agora, o ruá do Pai, o Espírito, o conduz Ezequiel até um vale cheio de ossos secos, pelo sol e espalhado pelo chão. Eram esqueletos de cadáveres há muito tempo decompostos, devorado pelas aves, animais, carniceiros. Aqueles ossos ali estavam há muitos anos ali, sobre aquele vale. Os ossos de pessoas que haviam sido aniquiladas. Ezequiel, capítulo 37, o versículo de número 9, você vai encontrar essa narrativa. Possivelmente de até muitos soldados do exército de Judá. Lá no verso 10 vai falar sobre isso. Então o soberano agora ordenou Ezequiel que andasse no meio dos ossos para que ele percebesse a grande quantidade e o quão seco estavam. O pai falou, entra aí nesse ossário aí, nesse berçário de ossos sequíssimos e anda sobre eles para você entender a gravidade da situação. Muitas das vezes o pai, ele quer que nós entendamos a gravidade dos problemas, irmãos. Muitas das vezes o pai quer que nós tenhamos consciência do tamanho do problema, mas ao ponto de não nos desesperarmos, mas manifestarmos a nossa verdadeira emuná e a nossa confiança para ele resolver, para ele mudar aquele quadro, para ele fazer diferente. Por isso que o soberano falou, eu te ordeno agora, Ezequiel, que andes no meio desses ossos para que você perceba, meu filho, a grande quantidade de ossos e o quanto eles estão secos, o quanto eles estão aqui há tantos e tantos anos. E aquele moço, esse nosso irmão, denominado profeta do Antigo Testamento, Ezequiel, ele vai obedecer, até porque ele já estava acostumado a ouvir a voz do ruá. Ezequiel já havia
profetizado para os montes. É mesmo, irmão Roberto? Eu te provo. Você quer que eu te provo? Ezequiel, capítulo 6, versículo 2. Ezequiel, capítulo 36, verso 1. E para as florestas. Ele já tinha profetizado para o monte, já tinha profetizado para as florestas. Ezequiel, capítulo 20, versículo 47. Então era um homem que estava já acostumado a ouvir a voz do Ruach Kadosh. Meio caos, meio problema, meia situação ruim aos olhos natural. E agora recebe a ordem de profetizar para ossos mortos. Olha que coisa interessante. Olha, irmão, você já teve experiência com o Ruach Kadosh? Você já teve experiência de lançar uma palavra e o Pai honrar? E o Pai fazer aquilo acontecer em nome de Yahshua para que o nome dele seja enaltecido? Eu estou falando para pessoas que buscam essa experiência ou precisam dessas experiências para ver coisas grandes acontecer mediante as crises que você está vivendo. Muitas das vezes nós reprimimos o nosso choro, muitas das vezes nós ficamos em situações oprimidas, deprimidas. Mas não é isso que o Pai quer. O Pai quer que eu entenda a dimensão do problema. O Pai quer que eu veja tão grave é a situação, mas que eu não venha ficar desestabilizado, mas que eu venha estar firme. E agora o Pai vai falar com Ezequiel: ó, meu filho, eu quero te levar mediante esse problema, que eu quero usar a minha palavra. Você crê na minha palavra? Ou você só lê a minha palavra, você só faz postagem nas redes sociais, e mimimi para cá e mimimi para lá? Não, você tem que ter confiança na minha palavra, você tem que entender o que verdadeiramente a minha palavra significa na boca de uma pessoa que a sua emuná está sendo provada. Porque no Carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, me ensina o seguinte: a palavra do soberano é viva e eficaz. Ela não apenas tem vida, mas também dá vida. Pega essa visão aí. Repita comigo. A palavra do Pai, irmão Roberto, ela apenas não tem vida, mas ela dá vida. Ela traz vida. Eu já tive com muita humildade aqui, meus irmãos, quero falar, aproveitar esse momento. Eu já vi pessoas que estavam mortas no leito de hospital, segundo os diagnósticos, ser arrancada daquele leito e está viva até hoje perante os meus olhos. Pessoas com AIDS, pessoas com câncer, pessoas paralíticas há 9 anos na cadeira de roda. Eu já vi essas pessoas levantarem e andarem. Tudo mediante o poder da palavra. Quando você ministra com autoridade do Ruach Kadosh, não deixando o diabo colocar dúvida no coração. Até porque, qualquer hora eu vou fazer uma live falando dos dons espirituais. E a emunar, todos nós temos emunar. O Pai dá uma porção de emunar para cada um. Fé, para quem não consegue entender ainda o que é a palavra emunar no hebraico. É fé. Todos nós temos uma porção da fé. Mas primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o Pai me mostra através das orientações de Shaul que há 9 dons espirituais, e dentre esses 9 dons espirituais existe um dom chamado emunar, fé. Fé. E essas pessoas que esse dom habita nela, elas são capazes, pelo poder da palavra, pelo poder do Criador na vida dessa pessoa, fazer coisas extraordinárias que muitas pessoas vão ficar de boca aberta. Então o Pai sabia com quem estava falando, sabia o quanto era árdua a missão do profeta, mas sabia que aquele moço tinha total confiança nele, tinha uma palavra
firme, tinha uma palavra reta, não oscilava, não cocheava com doce pensamento, um dia crê, um dia não crê. Então ele vai fazer aquilo que o pai agora determina. Porque a palavra do pai não apenas tem vida, mas também dá vida. Dá vida, irmão Roberto, dá vida. O que você precisa ordenar nessa noite para que tenha vida? Vai pensando aí, começa a abrir a sua boca. O que você precisa falar dentro da sua casa para que haja vida dentro da sua casa verdadeiramente? Porque, infelizmente, nós sabemos que tem muitos lares aí que estão em atribulação, está em desordem. As pessoas vivem tristes, cabisbaixas, endemoniadas, escravas. E nessa noite o Pai nos traz uma palavra rema, uma palavra revelada, e nos dá autoridade para que nós identificamos esses lugares e lancemos uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de vida. Mas para que isso aconteça, amados irmãos, noiva do Mashiach, é preciso posicionamento para que o próprio soberano, através do seu Ruach Kadosh, te leve onde ele quer. Às vezes o pai quer te levar dentro de um problema agudo dentro da sua casa que você ainda nem percebeu a gravidade desse problema. Talvez no meio da sua parentela, talvez lá no seu trabalho, talvez lá na sua rua, talvez aqui no nosso próprio país, na nossa própria nação. A coisa aqui está crônica, a coisa aqui está grave. E o Pai muitas das vezes quer nos levar, através do Ruach Kadosh, ao entendimento para nós vermos a dimensão da gravidade desses problemas. Mas é preciso posicionamento. O Pai não usa ninguém que está mais para lá do que para cá. O Pai não vai usar ninguém que está cabisbaixo, caído, né? E vive pelos cantos da casa gemendo, chorando. Chorar, gemer é uma coisa, mas você precisa levantar a cabeça, erguer, se posicionar, tomar uma postura. Então, veio sobre mim, diz as Escrituras, a mão do soberano, e ele me levou pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 3. Perceba as palavras. Me fez sair, me pôs e me fez passar. Olha a ação do Ruach Kadosh. Me fez sair, sai daí, Roberto. Me pôs, eu vou te colocar lá. E agora eu vou fazer você passar mediante essa situação. Isso indica que o soberano guiava Ezequiel. Ele era conduzido pelo Ruach. Ou seja, o próprio Ial estava levando Ezequiel para onde queria. Aleluia. Não é aonde eu quero estar, não. É aonde Ial quer que eu esteja. É aonde Ial quer me levar. Não é aonde eu bem entenda a querer ir. Não, é o Pai que me leva pelo Ruach Kadosh. Mas essa situação só foi possível porque Ezequiel estava posicionado, amados irmãos. Ele estava na brecha, como que dizendo, eis-me aqui. A mesma coisa que Ishaiel, capítulo 6, quando o pai gritou lá, a quem enviarei? O profeta deu um pulo e falou, envia-me a mim. Eis-me aqui. E Ial não revela o extraordinário a quem está parado. Ezequiel foi levado porque estava disponível. Por isso que o tema da nossa Kehilá é o seguinte, você está preparado? Você está pronto? Você tem disponibilidade para deixar o soberano te levar aonde ele bem quer te levar? Ou vem as desculpas, vem os pesares, vem os obstáculos na frente,
que muitas das vezes, por hábito ruim, nós estamos escorados nessas desculpas. Então, o soberano ele não vai revelar, não vai mostrar o extraordinário a quem está parado, prostrado. Ezequiel foi levado porque estava disponível. Yahweh o colocou no meio da situação, não de fora, mas dentro, olhando para a situação. Yahweh quer que vejamos a realidade como ela é. Não é eu ficar só me lamuriando, não é eu só ficar me lamentando. Então você quer ser usado por Yahweh? Você que responde isso aí. Você que responde, você quer ser usado. Irmão Roberto, eu acho tão bonito ser usado pelo Abba, mas olha, tem que ter disponibilidade. Então deixa Yahweh guiar sua vida. Para de mimimi, para de chororô, se condicione, se posicione como um valente, como um soldado, como um guerreiro de Filadélfia viva. Não é você que manda, nós temos um general. É o soberano que te leva aonde quiser. As minhas vontades agora, elas não podem prevalecer. Pai, eis-me aqui, o que tu soprar aqui no meu coração, tu me leva, que a gente vai quebrar pedra lá. Tu vai na frente, a gente só vai recolhendo os fragmentos. Então, por isso é a pergunta. Yahweh tem a direção da sua vida? Essa é a pergunta, ou só você está aí, só com o negócio de Yahweh. Você está já apenas preso ao contentamento de ter conhecido os nomes verdadeiros? Isso é muito pouco para quem verdadeiramente quer ser instrumento de Yahweh na mão do soberano. O tempo está remido. É uma batalha 24 horas por dia no aspecto espiritual. E muita gente prostrado. Muita gente aí que não consegue ver a realidade, muito menos a gravidade da situação que estamos vivendo. Então, a fala hoje para Filadélfia viva, a instrução do Ruach Kadosh mediante esse nosso aprendizado aqui, esteja pronto. Esteja pronto, irmão B, esteja pronto. Esteja pronto em todos os aspectos. Se a trombeta tocar agora, tu vai arrebatado? Ou tu tem bagagem ainda para deixar para trás? As tuas malas já estão prontinhas, espiritualmente falando? Já está no cantinho do quarto só esperando o clarim, o toque da trombeta? Ou você ainda está em fase de organização? Então você não pode ter experiências espirituais ainda com o soberano. Você precisa se projetar para esse sobrenatural. Veja bem que quando eu me coloco ao dispor do Pai, o Pai pode me revelar através do Ruach Kadosh, o Pai pode me dar visão e o Pai pode me transladar para outros lugares sem que eu saia daquele lugar onde eu esteja. É verdade, irmão Roberto? É verdade. Tem gente que já provou disso. Você sair da sua matéria, ela continua lá naquele lugar que você está e o Pai te leva em espírito, em lugares que ele precisa te mostrar coisas. É forte isso, né, irmãos? Mas é verdade. E isso pode acontecer? Claro que pode. E precisa acontecer. Então esteja pronto aí onde o soberano quiser, mesmo que seja no meio do vale de ossos secos. E é lá que ele vai manifestar o impossível. É lá onde você está pensando que não tem mais jeito. É lá onde você acha que não dá, irmão Roberto. Vou desanimar, vou jogar a toalha. É lá que o Pai quer falar. Vai lá, meu filho, que eu quero te mostrar o meu poder, o que eu posso fazer através da sua vida mediante essa situação. Mas não podemos ser frouxos, não podemos ser covarde, não fazemos parte da geração mimimi. Nós fazemos parte de um exército poderoso que precisa avançar como guerreiros aguerridos. Precisamos ter cara de tigre
para avançar nas primeiras fileiras de combate, para deixar o nosso Abba Pai nos usar poderosamente. É isso que Filadélfia Viva precisa experimentar. E nessa minha trajetória eu tenho visto que muitas pessoas estão numa inércia terrível. Saíram do sistema, já foi uma grande coisa que aconteceu, mas agora estão numa inércia, não fazem nada. Não fazem nada, não produzem nada para o reino. Não vejo crescimento na vida daquela pessoa espiritualmente. Não sai daquele ciclo vicioso. Não coloca em prática aquilo que a palavra nos orienta a praticar. Não pratica as obras que deveriam praticar. Não semeiam, não plantam. E se não semeiam ou não plantam, não podem colher nada. Nada. São pessoas que estão num quadro de egoísmo, de sensatez, de orgulho, muitas das vezes sem ter a coragem de declarar isso, só porque conheceu os nomes verdadeiros. Mas eu quero dizer para você nessa noite que pensa dessa forma, você está equivocado. Abre os teus olhos nesta noite. Se o Pai permitiu que o verdadeiro nome chegasse até ti pelo Ruach Kadosh, usando outras pessoas que tiveram a coragem de encarar o sistema, de botar a cara, sabe, irmão, de gladiar na arena, onde tem só leões brabo, raposas velhas, para levar um evangelho, para trazer uma palavra de edificação. Não pensa para você que é mole para essas pessoas, não. Você não sabe o caminhão de crítica, de dedos apontados e de palavras torpes que muitas das vezes sai da boca dessas pessoas em direção daqueles que se levantou a primeira fileira para deixar o Ruach Kadosh usar para a obra do corpo do Mashiach. Pensa você não. Pensa você que é molezinha não, que não é não. Mas o Ruach Kadosh que está sobre nós é aguerrido, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá destreza, nos dá pegada, e a gente bota a cara para a gente falar da verdade, Yau Yausha, salvação dos que creem. Então, não importa o problema, não importa a dificuldade, você, Roberto, está disposto a fazer o que eu quero? Você está disposto a ir aonde eu quero que tu vá? Você está disposto, ó noiva do Mashiach, a fazer aquilo que o Abba Pai quer que você faça? Você está disposto a ir aonde Ele quer que você vá? Mesmo que seja em vales de ossos secos. Agora, se Yau mandou, chega lá e abre a boca. Se Yau mandou, chega lá e profetiza. Profetiza. E o texto vai dizer, então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra de Yau. E o texto vai dizer que os ossos estavam sequíssimos, sem nenhuma aparência de esperança. Yau não mandou analisar, murmurar mediante a situação, ou temer, mas ele falou, abra sua boca apenas. Abra sua boca e lance palavra de vida sobre aquilo que está morto, sobre aquilo a qual os homens, segundo os seus diagnósticos, já não têm mais esperança. Use a autoridade através do meu Ruach Kadosh que está na sua vida, a autoridade da palavra. A autoridade da palavra não está na lógica humana, irmãos, mas na ordem do soberano. Você não vai fazer isso porque o irmão Roberto está falando para você fazer. Você vai fazer isso porque a autoridade não está, presta bem atenção, na lógica humana. A autoridade está na palavra do soberano. Olha que coisa interessante. Então, Yau pode provar nossa emuná, e ele prova nos levando diante de situações que aos nossos olhos, segundo o nosso diagnóstico falido, não há mais jeito. Mas ele é Yau, ele é poderoso, ele pode tudo.
E ele sabe como fazer. Então, só precisamos confiar e obedecer. E o resto, ele se responsabiliza. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Aí talvez você pode dizer o seguinte: essa situação não tem mais jeito, irmão Roberto. Ou aqui não tem mais o que fazer. Não importa o que você diz, o que você pensa. O Pai não trabalha com as minhas probabilidades. Do que eu penso, do que eu acho, isso é tudo para ele besteiral. Isso é tudo fraqueza humana. Mas o que vai fazer a diferença é o que ele diz para mim. O que vai fazer toda a diferença é o que a palavra diz ao meu respeito. O importante é quem disse. E quem disse é o Todo-Poderoso, é aquele que pode fazer tantas coisas e continua fazendo. Não tem o que ele não possa fazer, amados irmãos. Não existe ossos secos que ele não possa fazer reviver. Apenas creia e a obedeça. Apenas creia e obedeça. Se ao mandar, lance a palavra, e o soberano sempre cumpre o que promete. Pois abra sua boca em oração, em intercessão, levante a sua mão, lance sobre os lugares onde tem morte, para que o Pai traga a vida, para que o Pai restaura. Erga a tua mão sobre aqueles que estão enfermos, aonde a morte, aonde o mal, aonde a enfermidade está consumindo aquela pessoa, e ordena, em nome de Al-Shakura, pelo poder do Ruach Kadosh, exerça a palavra, aquilo que está escrito. Aonde está o poder, irmão Roberto? Na fala. A boca produz bênçãos e maldição. Tantas pessoas abrem a boca para nada de edificação, só destruição. Contrapartida podia estar abrindo a boca para lançar vida aonde tem morte. Assim diz o soberano Iau a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Iau. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele ainda o Espírito. Ezequiel 37, versículo do 5 ao 8. O mover do soberano é tremendo, e começou depois que a palavra foi liberada. O contexto histórico aqui era o Pai dando visão como estava a nação de Israel, morta. Tão morta espiritualmente, que refletia através do seu cadáver, ossos secos. Simbolizava que aquela nação, aos olhos de muitas pessoas, não havia mais esperança para ela. E agora o Pai está mostrando quem manda, quem está no poder, e quem tem o poder de mudar a história de uma nação, de uma família, de um povo, de uma pessoa. É Ele. É Ele. O mover de Iau começou através da palavra liberada. O processo foi gradual. Sim, primeiro os ossos se ajuntaram, depois veio nervos, carne e pele, mas ainda sem vida. Então há um processo que aos nossos olhos parece lento, mas no mundo espiritual é muito rápido.
Mas o movimento já indicava que algo estava mudando, aleluia. Olha que coisa interessante. Primeiro você lança e deixa o Pai agir. Você vai ver as coisas acontecendo gradativamente. Tem gente que já ouviu até falar de Iauja. Você continue orando, porque está vendo um mover. Está vendo um mover. E daqui a pouco, quando você pensar que não, a vitória vem na sua mão. Então as coisas começam acontecendo. Então isso indica que é um mover. O poder do Pai está se manifestando. Quando obedecemos a ordem de Iau e profetizamos segundo a sua vontade, algo começa a acontecer, amados irmãos. Você tem orado e nas suas orações é só pedir, ou você tem lançado palavras de vida? Pai, a minha oração tem que ser viva e eficaz, a minha oração tem que ter, flecha no alvo. Eu quero, através da minha oração, lançar palavras de vida, palavras proféticas, é isso que você precisa entender. A palavra de Iau tem poder para mudar o cenário, seja lá o que for. Não deixa você ser vencido pelos pensamentos de derrota na sua mente, não. Quantas pessoas que foram levadas cativa para o cativeiro e o Pai tirou aquelas pessoas de lá? Quantas pessoas estavam fora da sua terra natal e o Pai trouxe de volta? Quantas pessoas estavam enfermas e o Pai manifestou cura sobre essas pessoas? Quantas pessoas estavam mortas espiritualmente e o Pai trouxe vida? Basta lançarmos a palavra com emunar. E se Iau mandou, algo vai acontecer. Então não temas, amados irmãos, a dizer que o soberano ordenou. Olha, mediante essa situação, a ordem do Criador é a cura. A ordem do Criador é a libertação. A ordem do Criador é uma mudança de aspecto. E aí você precisa lançar essa palavra com fervor e vigor e crer. Quando você recebe a Iau verdadeiramente em seu coração, e ele fala, e você tem que fazer o que ele manda, o cenário começa a reagir. Não pare, só porque ainda não viu tudo acontecer. Não pare, tem gente assim, começou a ver alguma coisinha e não vai, e já para. O processo está em andamento. Pega essa visão aí. Eu quero falar para os irmãos que têm lançado essas palavras mediante vale de ossos secos, mediante os problemas, mediante as frustrações, mediante as percas. Se você tem lançado a palavra do Abba Pai, creia que o mover já está acontecendo no mundo espiritual. Não olhe com os teus olhos que vão te trair, que vão te enganar, que vai fazer você ficar nos quatro cantos da sua casa chorando, se lamuriando. Mas você lançou a palavra, eu quero de volta, eu quero a cura, eu quero o renovo, eu quero a conversão, eu quero o milagre. Creia que essa palavra já está se movendo no mundo espiritual. É só você manter a sua emuná firme. Porque no mundo espiritual o Iau já está fazendo um reboliço. E se for preciso, ele continua fazendo o reboliço. Mas quando ele colocou as coisas no lugar, ele coloca de verdade. Apenas só lance a palavra e vigie. Só lance a palavra e vigie. Você não tem poder para resolver assunto nenhum, espiritualmente falando, se não for pelo poder da palavra. E ele me disse, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o soberano Iau, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército grande em extremos. Ezequiel 37, verso 9 ao 10. Iau continua dizendo ao profeta Ezequiel para profetizar. Desta vez, ele ordena, profetiza o sopro do Espírito sobre os ossos secos. Aleluia. Você está diante de um vale? Profetiza a vida sobre esse vale onde tem
arrancado lágrima dos teus olhos, onde tem deixado você atribulado, onde tem deixado você cabisbaixo, aonde a sua voz embarga. Lance a palavra com autoridade em nome de Yahweh Yahushua. Não leia apenas a palavra, não receba a instrução apenas por educação, mas receba de coração. O que acontece? O que vai acontecer é o sobrenatural. Então, o Espírito entrou nele e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, Yahweh não queria apenas corpos formados, mas vivos de pé. Yahweh não quer só apenas que você saiba do seu nome, não, nem do nome do filho, não. Ele quer ver você em pé, cheio do Ruach Kadosh, cheio do Espírito, lançando a palavra, profetizando, mediante problema, mediante situação. Ei, desperta tu do sono da indolência e venha para a realidade. Abre os seus olhos espiritual, e veja a dimensão das situações que muitas das vezes nós iremos estarmos envolvidos. Nós vamos estar orando agora em nome de Yahushua. E nós vamos pedir que o Ruach Kadosh venha sobre nós de uma forma sobrenatural. Porque o que eu aprendo, que o Pai não queria só apenas um milagre, ele queria que aquele milagre continuasse se propagando. Eu recebi vida e agora a minha responsabilidade é gerar vida. E eu não queria apenas corpos formados, mas vivos e de pé. A segunda profecia foi necessária. O processo exigia, olha que coisa interessante, continuidade e insistência. Primeiro tu lança a palavra. O processo começa. O processo vai exigir continuidade e insistência, persistência. O mesmo vale, que era cheio de mortos, agora estava cheio de vidas. Propósito e poder do soberano. O que antes era um monte de ossos secos, sem vida, agora se torna um grande exército. Onde existia morte, agora havia vida. Movimentos e barulho. Aleluia. Aonde havia um silêncio fúnebre, agora há barulho, há alarido, há vida. Você está vivendo assim num cenário fúnebre? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Estamos vivendo um cenário fúnebre aqui em solo nacional. Mas temos lançado a palavra. Dá vida a essa nação. Dá vida a essa nação. Traz vida aquilo que está morto, Pai. Traz restauração. É isso que a gente precisa lançar a palavra, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar perdendo tempo com coisas que não trazem edificação, que não vai nos levar em experiências, em comunhão com o Ruach Kadosh. Nós precisamos estar, sabe, toda hora atento, lançando palavra. Traz vida na minha casa, traz saúde na minha casa, traz vigor ao corpo do Mashiach, traz saúde aos irmãos, dinâmica a quem ora, dinâmica a quem leva a mensagem, dinâmica a quem visita, dinâmica a quem ajuda, dinâmica a quem está preocupado na edificação do corpo do Mashiach. Lança a palavra no seu casamento, lança a palavra, sabe, na vida dos seus filhos, lança a palavra na vida da tua parentela, lança a palavra aonde você está. Seja eficaz no corpo do Mashiach, profetiza. E ele não para. Ele continua a profetizar.
Começa com um pequeno ruído, depois um movimento e por fim uma multidão cheia de vida se levanta. Aleluia. Quem sabe você estar caminhando ao redor de ossos secos, irmãos, mediante a situação. Pessoas mortas espiritualmente, templos sem vidas, família desunidas, contendas, confusão no lares. O soberano tem permitido que você veja isso. Sabe por quê? Porque ele quer trazer vida onde há morte. Você crê nisso? Ele quer levantar um grande exército, mas isso será através de você. Sim, você precisa profetizar. Pare de chorar, pare de murmurar e profetize mais a palavra do Pai. Abra as Escrituras, leia texto poderoso que manifesta, que atrai o poder do Ruach Kadosh na sua casa, na sua vida. Sabe? Estenda suas mãos para onde você a levar e lance palavras de vida. Lance palavra de vida, porque a palavra do Pai ela é vida e traz vida, mas através de quem? Através daqueles que estão vivos. É o vivo que tem que fazer pelo morto, irmão. Não espera o morto fazer pelo aqueles que estão vivos, porque morto não faz nada pelos que estão vivos, mas os vivos podem fazer algo pelos que estão mortos. Que assim como Ezequiel, Ial te levanta hoje para profetizar. Não se contente em olhar apenas a desgraça, a sequidão espiritual, física, moral, ao seu redor. Se contente com isso e fica aí ensopando o lenço, com lágrimas. Não, Pai está te levando hoje aí a essa realidade. Mas como profeta, mas como profetiza do próprio soberano, abra a sua boca e pronuncie palavras de vida. Palavras direcionadas que vêm de Ial. Tem um poder no mundo espiritual que você nem imagina. Você não imagina. Você não imagina, irmão. Meu apelo é que você tenha experiência com o Ruach Kadosh. Meu apelo é que você tenha experiência com o poder sobrenatural. Vai fazer toda a diferença na sua emuná. Por isso hoje eu lanço um desafio. Eu te convido a se levantar e fazer a diferença no ambiente onde você está. No ambiente onde você convive. Mas, irmão Roberto, eu tenho uns parentes lá na Conchinchina. Levanta a tua mão. Eu tenho um parente lá onde o vento faz a curva. Levanta a sua mão. Irmão Roberto, levanta a sua mão e lance uma palavra de poder. E se prepare para ver Ial agindo. Movendo o sobrenatural. Eu não posso lançar. O irmão Roberto falou, vou falar, não, você tem que usar a sua emuná. Você tem que juntar os cacos da sua emuná, se tiver em fragmentos. E nessa noite levantar uma palavra de vida. Pessoas se levantarão para fazer algo para o soberano. Pessoas que têm chamado vão botar a cara. Pai quer restaurar famílias, lares, relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, eu falo de um todo. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Em nome de Yahshua Mashiach. Em nome de Yahshua Mashiach, profetize a falência do mundo das trevas.
Enquanto eu estou ministrando aqui, você já pode estar declarando a falência no mundo das trevas na sua casa, no meio do seu convívio. Abra a sua boca no meio da enfermidade, aonde está doendo, aonde você está sofrendo. É no coração, é na mente, é na matéria, é no seu espírito, é na sua alma. Lança a palavra de vida e diga desse jeito: eu decreto a falência dos ataques espirituais do mundo das trevas em nome de Yahshua Mashiach. Profetize sobre almas sendo salvas, libertas. E o Chamaim, o habitat do Pai, sendo povoado. Eu quero terminar minha fala aqui te encorajando a se posicionar, a bater no peito e dizer: ó, Yahweh, eu ouvi a tua palavra. Faça o que bem queira da minha vida. A visão dos ossos, do Vale dos Ossos Secos, irmãos, nos mostra que Yahweh pode transformar qualquer cenário. Por mais impossível que nós entendamos. Por mais impossível que pareça ser. Mas para isso precisamos estar posicionado, enumere aí, estar posicionado, obedecer à voz de Yahweh, perseverar no processo e continuar profetizando até o fim. Eu vou te dar a receita do antídoto mais uma vez. Posicionar-se. Precisa estar posicionado. Obedecer à voz de Yahweh, o soberano. Perseverar no processo, não desistir jamais. E profetizar até o fim. Até o fim como, irmão? Enquanto houver alento de vida em você, você tem que abrir a sua boca e profetizar vida, restauração, falência do império das trevas, em nome de Yahshua Mashiach. Receba essa palavra. Receba essa orientação. Em nome de Yahshua Mashiach. Eu estou aqui com meu coração ardendo. Eu podia estar falando mais, mas as nossas horas já avançaram. É tão rápido. Quando eu penso que não, já entro no processo de encerrar a nossa Querrilá. Mas com um sentimento de dever cumprido, de estar compromissado com os meus amados irmãos. O meu compromisso primeiro é com Abba Pai, e depois estendo esse compromisso com os irmãos todas as vezes que puder. Eu estar aqui simplesmente ajudando na edificação do corpo do Mashiach. E torço que tudo o que tem sido ministrado aqui tem surtido efeito na vida de muitas pessoas. Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno faça você resplandecer. Que o Eterno possa conduzir a sua vida em campos verdejantes e te levar em águas frescas que traz alento à nossa alma. Tenha uma noite de paz, uma noite de restauração, uma noite espiritual, aonde o Pai possa te visitar e revelar os seus segredos maravilhosos. Um começo de semana na presença poderosa, e lançando palavras proféticas, lançando palavras de vida, onde a desgraça, não repita a desgraça, não. A desgraça está aí, eu profetizo vida sobre essa situação. A nação está de cabeça para baixo, eu profetizo que essa nação se endireite, se aprume. A minha casa está meia bagunçada, eu profetizo uma arrumação geral dentro da minha casa. O problema está generalizado, mas eu profetizo que isso vai acabar e as coisas vão voltar ao normal. Gratidão pela sua companhia, obrigado pela sua presença. E você faça a sua parte. Se você pode estender essa mensagem a outras pessoas, estendam. Porque talvez tem pessoas que precisam estar ouvindo aquilo que nós ouvimos aqui hoje, em nome de Yahshua. Beijo no seu coração, um abraço
Vocês estão em minha memória através das minhas súplicas, das minhas orações. Que o Eterno conduza vocês ao triunfo. O tempo está passando e brevemente estaremos em casa, no lar celestial, porque aqui é só uma breve passagem e a hora vem findando para nós voltarmos ao nosso lar espiritual, aonde o Pai permitiu que por um tempo viéssemos aqui nessa terra, para sermos provados como filhos da luz. Beijo no coração, forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Fica na Emuná de Al Yahshua, meus amados.